Às vezes, a nossa maior barreira com o aprendizado não é a nossa capacidade, mas sim o excesso de ego. E no trecho de livros de hoje, vamos ver uma passagem da Monja Coen, se referindo a um grande mestre, onde ela nos traz uma lição valiosíssima, extremamente poderosa, sobre a natureza do aprendizado e sobre a humildade do aprendizado constante. Fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo, sejam bem-vindos ao canal Refúgio Produtivo. Especificamente na playlist Trechos de Livros, onde eu pego um pequeno trecho de algum livro, um parágrafo geralmente, pode ser do livro que for, independente de qual autor, de qual natureza do livro, e trago uma reflexão útil sobre aquele trecho. Trechos que muitas vezes ficam esquecidos, que a gente grifa até, mas para ver depois ou para, enfim, revisitar em algum momento e acaba esquecido. Então eu transformo esses trechos em vídeo, vídeo com reflexão útil. E pode ser até de um livro que eu não gostei, que até livros que eu considero ruins podem ter passagens muito boas, merecem ser utilizadas de forma positiva para a gente. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o livro 108 Parábolas e Contos Orientais da Monja Coen. E o trecho que eu separei é uma citação que a Monja Coen faz logo no início do livro, ela se referindo a um grande mestre. É um parágrafo só, está na página 10 do livro, e ela nos diz assim: ainda casos de um grande mestre, conhecido como Lábios Zen, pela habilidade em usar livremente a palavra para levar as pessoas ao despertar. Mestre Osho dizia, abre aspas para o mestre Osho, se um menino de 7 anos souber mais do que eu, vou pedir por seus ensinamentos. Se um homem de mais de 100 anos souber menos, vou instruí-lo. Eu vou ler de novo essa última parte, que é a citação ao mestre Osho. Abre aspas. Se um menino de 7 anos souber mais do que eu, vou pedir por seus ensinamentos. Se um homem de mais de 100 anos souber menos, vou instruí-lo. E essa citação nos lembra que conhecimento, sabedoria não tem dono nem crachá. E deveria ser um fluxo constante. E a partir do momento em que a gente tem a arrogância de achar que já sabe demais, ou ainda ignora pessoas que têm menos instrução formal ou que têm uma aparência mais humilde, achando que elas não têm nada a nos ensinar, ou ainda pessoas com menos idade que nós, até mesmo uma criança, isso nos coloca numa posição de estagnação. A gente para de evoluir, a gente para de crescer e vive uma fase realmente triste, que eu considero triste, em que a gente para de adquirir conhecimento simplesmente por arrogância. E aqui eu posso fazer um relato pessoal. Eu tenho formação em Direito e Filosofia, e ao longo dos anos eu tive contato com pessoas com um currículo Lattes extremamente extenso. Doutorado, pós-doutorado, enfim. Mas eram pessoas extremamente arrogantes, que não ensinavam os outros simplesmente por querer ajudar, ou por querer compartilhar conhecimento que adquiriram, mas ajudavam apenas quando tinha algum tipo de holofote, quando era alguma palestra, algum seminário, muitas pessoas ouvindo, muitas pessoas bajulando, e quando era uma situação que tinha pouca gente ou uma conversa particular, aquela pessoa nem te olhava nos olhos, te olhava de cima a baixo e já se fechava, já se colocava numa posição de superioridade e julgava que tu não tinha nada a oferecer, ou que ela não tinha nada a ganhar caso compartilhasse algum tipo de conhecimento contigo. E eu digo logo de cara, não seja essa pessoa. Esse tipo de gente que não agrega nada a não ser que ganhe algo em troca, leva no final das contas uma vida muito triste. E boa parte dos aprendizados mais profundos que eu tive ao longo da minha vida foram com pessoas que nem instrução formal tinham, né? Que pessoas que mal sabiam ler e escrever, algumas delas, ou também com gente nova, com crianças. E eu vou dar 2 exemplos. Teve um acontecimento uma vez, eu estava estacionado no meu carro, esperando o horário, bater o horário para um compromisso, e do meu lado estava passando um senhor, e esse senhor, que era catador de lixo, ele estava com aqueles carrinhos que tem 2 rodas e uma barra de ferro na frente, onde eles entram ali e vão puxando. E ele vinha no meio da rua, bem do lado do meu carro, estava estacionado, e tinha alguns carros atrás querendo passar. E o carro que estava bem atrás dele não pôde esperar 5 segundos até que ele avançasse para um ponto que tinha mais espaço para poder passar com segurança do lado. Esse carro simplesmente passou de qualquer jeito e bateu na lateral desse carrinho desse senhor e amassou ali o eixo da roda, ficou toda torta. E a pessoa simplesmente bateu e foi embora, nem olhou para trás, só acelerou e foi embora. E eu fiquei indignado, eu desci do carro, perguntei se ele queria ajuda, porque o carrinho travou, ele teve que ir arrastando o carrinho até um ponto onde ele pudesse sair do meio da rua. Foi uma baita de uma injustiça que ele sofreu. E, bom, eu estava indignado e já cheguei falando mal da outra pessoa.
E um senhor de idade, ele tinha lá por volta dos seus 60 anos, aparentemente, ele falou: "Ah, não, não se preocupe senhor, tá tudo certo, é pra frente que você anda". Ele simplesmente demonstrou ali uma capacidade de resiliência absurda. Ele ignorou completamente o que tinha acontecido, né, se foi justo, se foi injusto, ele só focou no problema diretamente. O problema era a roda que tinha empenado, tinha o eixo, né, que tinha ficado um pouco torto, e ele falou: "Ah, isso aqui eu arrumo". E já começou a trabalhar ali para arrumar o carrinho dele. Eu falei: "O senhor quer ajuda? O senhor quer alguma coisa?" "Não, não, tá tudo certo. Isso aqui eu arrumo ligeirinho e já sigo minha vida". Então, aquilo ali me impactou de uma forma, porque muitas vezes a gente tem alguns problemas que nem são tão graves, ao longo do nosso dia, e aquilo acaba com o nosso dia ou aquilo nos deixa extremamente perturbados, raivosos, enfim. Ele que já não tinha muito, aquele carrinho deve ser um dos poucos bens que ele tinha para trabalhar. Uma pessoa passa, bate nele, não pede desculpa, não fala nada, simplesmente ignora. Ele poderia ter ficado furioso, poderia ter xingado, poderia ter feito um monte de coisa. Não, ele simplesmente focou em seguir em frente. Ele falou pra mim: "Não se preocupe, é pra frente que você anda". E aquilo me causou um impacto. Faz anos isso que aconteceu. E mesmo assim eu lembro claramente daquele dia e do que ele me falou. E claramente era uma pessoa que não tinha instrução formal, mas que me trouxe uma lição que eu vou carregar para o resto da vida. E outro exemplo que eu posso citar foi com uma criança. Ele era filho de uma pessoa que eu trabalhava, no lugar onde eu trabalhava, e esse menino um dia ele queria fazer uma surpresa para a avó, e ele fez uma espécie de uma maquete, onde ele queria reproduzir a entrada da casa da avó, e ele ia colocar ali com palitinho de picolé, ele ia montar a estrutura da casa, ia fazer 2 pessoas, que era ele e a avó. Ele queria presentear a avó com aquela maquete. Só que ele fez de um jeito, ele colou com cola branca, os palitinhos de picolé, não deu certo, caiu tudo, ficou bem ruim, né. Aí ele ficou bem chateado, porque ele queria presentear a avó naquele dia, e eu um pouco antes da avó chegar, ele viu que deu tudo errado, e eu fui falar: "Ah, fica tranquilo, tá tudo certo, isso acontece". E ele falou assim: "Não, eu sei, eu vou fazer de novo e amanhã eu vou conseguir". Mas ele estava bem confiante. Ele ficou chateado por 5 segundos e já mudou a postura, ele mesmo, sem ninguém falar nada, ele já mudou a postura e falou: eu vou", ele falou assim: "Eu vou tentar até conseguir, e eu vou conseguir". Eu mesmo fiquei surpreso, porque acho que eu fiquei mais chateado que ele até, quando a gente viu que não deu certo, né. E eu realmente fiquei: "É isso aí, vai tentar de novo até conseguir, não vai desistir tão fácil". E ele em seguidinha falou assim, ele falou assim: "Tio, o senhor sabe como é que eu posso colar isso aqui pra ficar direitinho?" Aí eu falei: "Olha, acho que se usasse cola quente seria melhor, mais fácil". Ele disse: "Ah, mas eu não tenho". "O senhor tem?" Já me pediu ajuda, eu tinha uma pistolinha de cola quente, levei lá pra ele depois. A questão é, uma criança, esse guri devia ter o quê? Uns 7, 8, 10 anos, algo assim, mas não mais do que isso. E uma criança já demonstrou uma sabedoria, uma resiliência também, de não desistir. "Ah, deu errado, mas eu vou fazer de novo até conseguir", porque o objetivo dele era surpreender a avó, era fazer um gesto amoroso, de carinho pra avó, e ele não ia desistir porque deu errado. E já pediu ajuda, teve humildade, e geralmente é assim, crianças têm essa não tem esse ego inflado que os adultos têm, que os adultos desenvolvem, e podem ensinar uma grande lição. E assim como o caso do senhor que eu acabei de contar, essa pequena experiência ali, foi alguns minutos de interação que eu tive com esse menino, e me trouxe uma lição que eu vou carregar para o resto da vida também. Que muitas vezes a gente se frustra, a gente tenta alguma coisa, não dá certo, e a gente se frustra e fica com uma aura negativa que já nos coloca para baixo, que já nos diz para desistir, que não vai dar certo. E na verdade a gente tem que ter uma postura exatamente igual a desse menino. Quando a gente quer fazer alguma coisa, uma coisa positiva, uma coisa boa, a gente tem que tentar até conseguir. Faz de novo, melhora, pede ajuda, dá um jeito de fazer dar certo, porque no final das contas, o objetivo final é o que vai mostrar se aquilo vale ou não a pena. E se vale a pena, se é uma coisa boa e positiva, tenta até conseguir. E se não conseguir sozinho, pede ajuda, dá um jeito, faz dar certo. E outra coisa sobre o aprendizado é que nós também temos condição de ensinar outras pessoas. E não é para sair por aí cagando regra e querendo espalhar conhecimento, enfiar conhecimento que tu julga que são necessários para outras pessoas o tempo todo. Mas toda vez que tu tiver a oportunidade de ajudar alguém, de dar um bom conselho ou de instruir sobre alguma coisa que tu tem conhecimento, que tu já tem experiência a respeito, ajuda de bom grado. Ajuda sem esperar nada. Não ajuda aquela pessoa porque ela pode te favorecer no futuro.
Ajuda para ajudar, planta uma boa semente, espalha um bom conhecimento. Tenha humildade de receber conhecimento também, independente de quem esteja falando. Eu tenho certeza que tu vai tornar o dia daquela pessoa que tu ajudou muito melhor, assim como o teu dia pode ser melhorado, pode passar a valer a pena quando tu recebe uma ajuda não esperada de alguém. Esse tipo de ação, esse tipo de boa semente sempre vale a pena ser plantada. E quando a gente tira interesse do jogo, quando a gente tira aquele intuito de, eu só vou ajudar se eu for receber algo em troca. Eu só vou transmitir um conhecimento se tiver bastante gente para olhar e para aplaudir. Quando a gente tira isso de jogo, tudo melhora. A gente melhora o nosso dia e a gente tem a oportunidade de melhorar o dia de outra pessoa. E a gente tem a oportunidade de trazer uma reflexão positiva para alguém, fazer alguém pensar de uma forma mais benéfica. E às vezes é uma experiência que vai acompanhar a pessoa para o resto da vida. Assim como foi essa história que eu contei desse senhor, desse menino. São histórias que ambas aconteceram anos atrás. E eu me lembro como se fosse ontem, porque me geraram impacto positivo, impacto verdadeiro. E uma grande lição que eu uso até hoje, nos dois casos. Os dois casos são sobre resiliência, mas sobre o senhor me disse, é para frente que você anda. Ou seja, o que aconteceu logo atrás, o que acabou de acontecer, eu não posso mudar. Eu posso resolver o problema e seguir em frente. E aquele menino também não conseguiu, tenta de novo, até conseguir. E se não conseguir sozinho, pede ajuda. Faz dar certo. São lições que eu vou carregar para o resto da vida e que me fazem perceber que sabedoria, conhecimento, pode vir de qualquer lugar, pode vir de qualquer um, independente da idade, independente da posição social, independente da aparência. Conhecimento é conhecimento. Cada pessoa pode ser um baú infinito de conhecimento que a gente não sabe. Mas se a gente tiver a humildade para aprender, para escutar, a gente pode se surpreender e pode passar a carregar uma lição valiosíssima para o resto da vida, que vai ajudar não só a nós mesmos, mas também a outras pessoas. Porque o que eu aprendo, eu tento transmitir sempre para as pessoas que convivem comigo, de forma positiva, sem querer mostrar que eu sei mais nem nada do tipo. Porque eu já fui ensinado por pessoas que não agiram dessa forma comigo. E eu tento me manter do mesmo jeito. E agora eu quero saber de ti. E na tua vida, tu tem essa humildade para aprender com qualquer pessoa? Tu tem essa coragem de compartilhar o que tu tem para compartilhar, ou sabedoria que tu tem com quem está começando, ou com quem tem menos conhecimento, ou com quem está precisando? Deixa aqui nos comentários. E não esquece de curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Hoje o canal está completando um mês. Estamos caminhando a passos de formiga, mas estamos avançando. Então deixa o like, se inscreve, ajuda o canal para que eu possa trazer mais vídeos como esse e compartilhar boas histórias. Como sempre, semeio que é bom e até o próximo vídeo.